Paz do Senhor Jesus, aqui é o irmão Josué e hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto bem importante, mas eu também não quero ser tão longo, né, nesse assunto, que é referente às contribuições e o uso desse dinheiro dentro das igrejas evangélicas ou das instituições que a gente conhece hoje, as denominações, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre dízimos e ofertas e como, à luz da Bíblia, isso realmente deveria acontecer e por que hoje algumas coisas são feitas de uma forma um pouco estranha às Escrituras. Então, vamos falar sobre esse assunto? Então, roda a vinheta aí. Bem, irmãos, é comum a gente ver, principalmente nos nossos dias, muita dúvida, né, sobre essa questão das contribuições de dízimos e ofertas, ofertas voluntárias, ofertas alçadas, campanhas, enfim, todo esse meio de contribuição dentro da igreja, né? E muitas denominações se dividem, né? Apesar que a grande massa sempre prega de uma única forma e de uma única maneira. A pergunta dentro daquilo que eles ensinam, né? Está em conformidade com a palavra de Deus? Antes de você discordar do que eu tenho para dizer aqui, e é um direito que você tem de discordar daquilo que eu falo, eu gostaria que você lesse os versículos e as passagens bíblicas que eu vou trazer aqui para nossa reflexão e para o nosso entendimento, para que você saiba se a sua denominação ou que aquilo que as pessoas estão te ensinando realmente condiz com as Sagradas Escrituras ou não. Isso é muito importante, porque eu não sou o dono da verdade, mas eu também sei que o ministério também não é o dono da verdade. É que um pastor, ele também não é o dono da verdade, mesmo que ele seja sincero e que tenha ali os seus motivos para ensinar determinada coisa, tá bom? Então, o que a gente precisa entender? A contribuição, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, ela sempre foi estimulada pela palavra de Deus. Isso é bíblico, tá? Você sempre vai encontrar, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, essa parte de generosidade, né? De ajudar as pessoas. Então, no Antigo Testamento, a gente tem dois momentos, tá? A gente tem antes da lei, ou seja, antes que Moisés entregasse a lei para o povo, e no tempo da lei, que vai até a morte de Cristo na cruz do Calvário. É importante vocês terem isso em mente. O Novo Testamento, por assim dizer, ele nasce, por assim dizer, em Atos dos Apóstolos ou após a ressurreição de Jesus Cristo. Porque nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas e João, Jesus Cristo ele estava sobre a lei, ou seja, ele tinha que cumprir a lei, né? Para a igreja, o caminhar da igreja, ou seja, a igreja nasce em Atos 2, antes a igreja não existia, era um mistério que só foi revelado ao apóstolo Paulo um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que é interessante para a gente poder entender é que muito se é pregado, principalmente hoje pelas denominações, que o dízimo ele é algo obrigatório. Você é obrigado a entregar o seu dízimo do seu salário todo mês, mensalmente. Se você recebe um 13º, você tem que entregar o dízimo. Se você recebe qualquer coisa, você tem que ir lá e entregar esse valor para as instituições, né? Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, de Atos 2 para frente, nós não encontramos nenhuma citação dos apóstolos dizendo que ou ordenando que alguém ou alguma igreja ou alguma pessoa tenha que entregar 10% a alguma denominação. Você pode procurar, você não vai encontrar nenhuma ordem apostólica para isso. O que a gente vai encontrar é o apóstolo Paulo falando sobre a contribuição
em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Se você tiver sua Bíblia, você pode estar abrindo ela aí para estar lendo. Eu vou abrir aqui para que a gente possa ler. Então, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer assim: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aqui é bem interessante essa passagem, porque o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, que cada um contribua não com tristeza ou por necessidade. Essa necessidade aqui é muito interessante, eu gostaria que você pensasse um pouquinho sobre esse assunto. Primeiro que para alguém contribuir ou dar algo voluntário na igreja, ele não pode dar por uma necessidade, mas ele tem que dar com amor. O que é essa necessidade aqui? Necessidade é aquela barganhinha com Deus, ou seja, eu tenho uma necessidade de ter um carro, eu tenho uma necessidade de ter uma casa, eu tenho uma necessidade de crescer na vida, e por essa necessidade então eu vou contribuir. Ou seja, o foco mudou, porque o apóstolo Paulo está dizendo que cada um contribui o que propôs no seu coração, que não seja com tristeza e nem por necessidade, mas Deus ama o que dá com alegria. Ou seja, você tem que dar algo espontâneo, sem querer algo em troca. Deus não está fazendo barganhinha com você. É o que está escrito aqui em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Então, esse é o versículo chave no Novo Testamento para essa contribuição. Muitas denominações vai dizer que a igreja ela está embasada hoje, nos nossos dias, mesmo que não seja na época da lei, quando Moisés deu a ordem, né? Deus deu a ordem a Moisés para entregar para o povo, para que desse o dízimo obrigatoriamente, ali sim era obrigatoriamente, nós já vamos falar sobre isso, mas que nós estamos no mesmo período que Abraão, por exemplo, né? Porque eles vão dizer que Abraão ele deu dízimo, mesmo a lei não existindo. E isso é uma verdade, só que não é uma verdade inteira, é uma meia verdade para sustentar algo que a Bíblia não diz. Abraão ele entrega o dízimo realmente a Melquisedeque, mas é interessante que eles só falam uma parte, eles não falam o resto. E eu convido você a estar abrindo a sua Bíblia e estar lendo em Gênesis, no capítulo 14, dos versículos 18 em diante, aonde vai tratar essa questão de Abraão dando o dízimo. Então vamos lá. Vai dizer assim o texto sagrado: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Eles param sempre aqui, eles não continuam, mas vamos continuar um pouquinho aqui. Então, o rei de Sodoma disse a Abraão: dai-me a mim as pessoas e os bens, toma para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu. Para que ele pegou riquezas ali daquela guerra, ou seja, despojou, né, ali as pessoas ali a qual ele guerreou e venceu. Então nunca foi todo mês lá em Salém para entregar o dízimo para o rei de Salém, Melquisedeque. Abraão não fez isso, foi uma única vez, e você não acha mais nenhuma parte na Bíblia, em Gênesis, até a morte de Abraão, dizendo que Abraão voltou lá todos os meses, todo ano, para entregar o dízimo. Então, se por um acaso a igreja hoje estivesse no mesmo paralelo que Abraão, as pessoas deveriam dar o dízimo uma única vez na vida e acabou. Ponto final. Acabou, porque é o que o texto fala. E não houve nenhuma obrigação em Abraão. Deus não mandou Abraão entregar o dízimo, foi algo voluntário e espontâneo. Isso vai muito direto com o que o apóstolo Paulo diz, que cada um contribua aquilo que propôs em seu coração. Ou seja, não foi uma pressão que Abraão sofreu para entregar alguma coisa a Melquisedeque. Que inclusive o texto diz que Melquisedeque não queria o dinheiro. Bem diferente de hoje.
Mas muitas pessoas vão alegar o seguinte, bem, e algumas denominações também falam isso, mas esse dinheiro é para sustento dos obreiros, dos sacerdotes da casa do Senhor. É bem interessante porque Deus ele dá uma ordem, lá em Deuteronômios 18, Deus vai dar a ordem, se você tiver sua Bíblia, você pode estar lendo um pouco com calma ali, sobre o porquê a tribo de Levi ele receberia os dízimos. E é interessante isso daqui. Então, vamos ler um pouquinho o texto, que vai dizer o seguinte, Deuteronômios capítulo 18 em diante, versículo 1 em diante, vai dizer assim, os sacerdotes levitas, toda a tribo de Levi, não terão parte nem herança com Israel das ofertas queimadas do Senhor, e da sua herança comerão. Por isso não terão herança no meio de seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Grava bem esse versículo aqui, ó. O versículo 2 vai dizer o seguinte, por isso não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhes tem dito. Este, pois, será o direito dos sacerdotes a receber do povo, dos que oferecem sacrifício, seja boi ou gado miúdo, que darão ao sacerdote a espádua e as queixadas e o bucho, tá? Mas o versículo 2, deixe bem gravado. Deus, ele divide as tribos de Israel em 12 tribos. Todas essas 12 tribos, eles passam a ter terras para que eles possam plantar, cultivar, fazer ali o seu giro capital. Os sacerdotes, a tribo de Levi, eles não recebem nenhuma terra, mas eles vão trabalhar no templo ou no tabernáculo, antes do templo. Então Deus, ele fala para o povo que estes 10% de cada pessoa ou de cada tribo seria para sustento dos sacerdotes, porque Deus não dividiu a terra em 13 tribos, mas dividiu a terra em 12 tribos. Sendo que a tribo de Levi seria sacerdote do Deus Altíssimo. Muitas pessoas e até mesmo o ministério vai dizer o seguinte, tá vendo? Aí está. Os sacerdotes têm parte e podem ser sustentados ou devem ser sustentados pelos dízimos no Novo Testamento. Mas o que eles nunca falam ou não falam da forma que deveria ser, mas conforme a Bíblia diz, é que nós somos sacerdotes do Deus vivo. E quem fala isso não sou eu, é a própria palavra de Deus. Nesse paralelo, em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 2, por isso que eu disse grave bem isso, vai dizer o seguinte, por isso não terão herança no meio dos seus irmãos, o Senhor é a sua herança, como lhe tem dito. Ou seja, a tribo dos sacerdotes, eles não têm herança, ok? No meio dos seus irmãos. Agora vamos lá em 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9 e o versículo 10. Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre nós, sobre a gente, sobre eu e você. Pedro vai dizer o seguinte, olha que interessante. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, vai dizer assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não era povo, mas agora sois povos de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Pedro está dizendo que todas as pessoas, todas aquelas que são verdadeiramente cristãs, que são verdadeiramente filhos de Deus, sem cargo ministerial, são sacerdote, nação santa, ou seja, uma tribo santa. Se todos nós somos sacerdotes do Deus vivo, quem deve ser sustentado?
Você já parou para pensar sobre isso? Hã? Qual é aqui a lei que manda que os sacerdotes sustentem os sacerdotes? Você consegue encontrar isso? Não. Mas a contribuição ela é generosa no Novo Testamento, que cada um contribua conforme propôs no seu coração. Mas no Antigo Testamento existia uma tribo em específico dentre as 12 tribos de Israel que deveriam ser sustentadas por essas 12 tribos que não eram sacerdotes, não eram da linhagem sacerdotal. Então essas tribos que não eram sacerdotes deveriam dar o dízimo para sustentar a tribo ou o povo ou a nação, por assim dizer, dos sacerdotes, que era a tribo de Levi. No Novo Testamento, o apóstolo Pedro vai dizer que vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Pedro não está dizendo que os pastores, ou os ministros, ou os obreiros são a nação santa, ou que só eles são sacerdotes. Não, Pedro não está dizendo isso. E isso é interessante e pouco é ensinado nas igrejas e principalmente nas denominações. Por quê? Porque eles não querem que você encontre e veja a verdade. Outra coisa que a gente não vê eles ensinando é que se por um acaso essa questão de contribuição ela for constranger ou essa questão de sustentar um obreiro, sustentar um ministério, sustentar luxo ou qualquer outro tipo de coisa, ela vem escandalizar uma igreja, ela vem escandalizar um grupo de pessoas, a Bíblia vai mostrar que esse tipo de prática deve ser colocado de lado. É o que a Bíblia fala, mas isso não é pregado. É muito interessante. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, que ele deixou de receber ajuda financeira para não escandalizar ou para não fazer com que as pessoas tropeçassem no evangelho. Você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 9, do versículo 13 até o versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo ele fala. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que eles têm o direito de receber uma ajuda financeira. O apóstolo Paulo não proíbe isso. Mas o apóstolo Paulo continua, e ele diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Veja que o apóstolo Paulo está dando ênfase a isso. Ou seja, se você trabalha no evangelho, você pode viver do evangelho. Você tem esse direito de viver do evangelho. Mas aí ele vai dizer assim: mas eu de nenhuma dessas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se eu anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim, se não anunciar o evangelho. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele aqui, ele deixa de receber essa ajuda, para que o evangelho não se tornasse uma pedra, um empecilho para as outras pessoas. Aí eu vou te perguntar, a gente vê tanto ministério rico, mas você nunca vê esses ministérios dar o primeiro passo e fazer igual o apóstolo Paulo. Olha, tá te escandalizando, irmão? Fica tranquilo, fique em paz. Olha, não vou receber salário da igreja esse mês, ou próximo, ou qualquer outro, ou por um tempo. Vamos deixar isso daqui um pouquinho de lado. Muitas pessoas vão se escandalizar e vai dizer assim: que isso, irmão? Então você está dizendo que o pastor tem que mandar seu currículo no mercado de trabalho e ir trabalhar? Sim, eu estou falando isso. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo fez isso. O próprio apóstolo Paulo trabalhava e ele não morreu por causa disso. Muito pelo contrário, ele mesmo fala sobre isso. Veja que o apóstolo Paulo, em Atos, capítulo 20, no versículo 34, ele vai dizer que ele trabalhava. Ele trabalhava para ter o sustento dele, e as pessoas
que iam ajudando ele no evangelismo. Enfim, pega sua Bíblia e leia Atos 20, versículo 34, vai dizer assim: sim, vós mesmos sabeis que para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recomendar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Essa passagem que o apóstolo Paulo ele vai dizer assim, é o melhor dar do que o receber, ele não usa para que as pessoas deem coisas para ele, mas ele usa para ele dar as coisas para as pessoas, ou seja, o sustento de si para as outras pessoas. Hoje é totalmente invertido. O que nós escutamos no púlpito é: coisa melhor é dar do que receber, ou seja, as pessoas têm que dar coisas. Mas o apóstolo Paulo aqui está dizendo que ele está recordando aquilo que Jesus disse, e coisa melhor é dar, ou seja, ele trabalhava para que as pessoas que estivessem junto dele pudessem comer e não ser pesado para a igreja. O apóstolo Paulo ele vai falar aos coríntios que ele nunca foi pesado à igreja de Corinto, né? Para que eles não se escandalizassem no apóstolo Paulo. Isso é muito interessante também, né? E em Romanos, o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte, Romanos 16, nos versículos 17 e 18, vai dizer assim: e rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com as suas suaves palavras, elogios, enganam os corações dos simples. O apóstolo Paulo aqui em Romanos 16, ele vai tratar de uma outra questão, mas esses versículos também se aplicam, porque o apóstolo Paulo está falando sobre escândalos contra a doutrina de quem? Dos apóstolos, não a minha doutrina, não a doutrina de um pastor, ou não a doutrina de um ministério, mas a doutrina da própria palavra de Deus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 8 para frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: nem de graça comemos pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos o exemplo para nos imitardes. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Ou seja, o apóstolo Paulo, na igreja em Tessalônicas, ele vai dizer que, e vai dar o exemplo de trabalhar, ainda que ele pudesse ser sustentado, ainda que a igreja pudesse fazer isso para ele. Mas ele quis dar o exemplo que um obreiro, que um ministério, quando isso não é possível, ele tem que trabalhar e conquistar as suas coisas. E não viver batendo nas pessoas para que elas sustentem eles de tudo quanto é forma e às vezes até deixando de comprar coisas para a sua casa. É muito comum a gente ver pessoas que são assalariadas, que ganham um salário mínimo, sustentando mordomia de ministérios ricos. E às vezes deixa de comprar uma blusa de frio um pouco mais quente para os seus filhos, para sua esposa, um sapato melhor, para dar luxo a outras pessoas. Lembre-se, você é sacerdote. Aquele irmão mais fraco da fé, mas que é cristão, ele é sacerdote do Deus vivo, ele faz parte da nação santa. Essa nação que Deus separou no Antigo Testamento, que era uma figura, uma sombra daquilo que haveria de vir, que é a igreja. Que Deus abençoe a sua vida e que a palavra de Deus te liberte, meu irmão. Seja livre na liberdade de Cristo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Até um próximo vídeo. Fiquem com Deus.